Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. O final de Shingeki no Kyojin ainda retumba por todos os cantos da comunidade. Uns chamando Isayama de um verdadeiro gênio, outros chamando o final da obra de lixo. Mas, afinal, o final de Ataque dos Titãs foi realmente tudo isso? Será que estamos colocando nossas expectativas em algo que o autor sempre quis mostrar de uma forma simples? Ou estamos certos em criticar uma obra tão complexa com um final extremamente sem propósito? Esse é o vídeo para batermos o martelo sobre o final de Shingeki no Kyojin de uma vez por todas! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, vamos aqui bater o martelo final sobre o final de Shingeki no Kyojin, né? Eu ainda não tinha conseguido trazer aqui um vídeo falando sobre o final por causa do Covid, por causa de todas as extensões que eu tinha que trazer, antes de poder realmente falar com vocês abertamente sobre a minha opinião sobre o final de Shingeki no Kyojin. Talvez vocês concordem, talvez vocês discordem, mas essa é a minha visão sobre o final de uma obra que eu acompanho desde 2013, então eu sempre vou ter pés no chão para poder apontar alguma coisa ou para elogiar algo nesse sentido. E se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você quer participar de uma comunidade muito louca, que você queira discutir sobre Shingeki e outras obras, você pode entrar lá no nosso Discord com o link na descrição. Também você pode se tornar membro aqui do canal clicando no botão de Seja Membro com planos a partir de R$ 1,99 mensais. E você também pode comprar o livro, o e-book aqui do canal, A Teoria do Caos. Se você é fã de Shingeki no Kyojin, eu tenho certeza que você vai gostar de ler o meu livro, A Teoria do Caos. Vamos lá, né? Eu separei esse vídeo em alguns pontos, em alguns momentos bem específicos, sobre coisas que eu não gostei, coisas que eu não gostei e passei a gostar, e coisas que eu gostei do final, né, removendo a este capítulo 139. E aí depois eu vou falar algumas coisas relacionadas a expectativas versus realidade e também vou falar sobre a minha opinião final, sobre o que realmente eu achei sobre o final de Shingeki no Kyojin, sobre todos esses aspectos. Bom, para começar logo de cara, para falar e meter o pé no peito aqui sobre as coisas que eu não gostei, o primeiro ponto que eu realmente achei algo pavoroso foi a fala do Armin agradecendo o Eren sobre o genocídio. Sim, a gente viu durante a obra que o Eren ativou o Strondel e isso foi fatal para mais de 80% da população mundial. E o Armin realmente lutando junto com a Hanji, todas essas questões realmente fundamentadas, para parar o Eren e poder salvar o máximo de vida possível. Salvar o máximo de vidas possíveis que poderia realmente ocasionar ali nas situações envolvendo aos sacrifícios da Hanji, aos sacrifícios do Magafi, aos sacrifícios do Shades. Todos esses personagens que se sacrificaram durante todo esse tempo para que o Armin venha e depois agradeça o Eren sobre ele se tornar uma pessoa odiosa para que eles pudessem viver. Isso é uma coisa bem difícil, é algo que tipo assim, eu não gostei da forma como o Isayama colocou essa frase, ela dá uma ambiguidade muito inacreditável. O fato é que o Armin está agradecendo ao Eren por ter carregado este peso. O Armin não tá literalmente agradecendo o Eren por ter matado 80% da população, mas que ele carregou todo esse peso sozinho. Essa é a forma como o Armin está agradecendo. O que eu não concordo é a ambiguidade que essa frase dá, essa frase nos proporciona. Eu acho que o Isayama poderia ter escolhido uma frase melhor para representar isso.
Outra coisa como eu não gostei, e aqui vai de vários aspectos, é sobre toda a situação final da Ymir. A forma como a Ymir foi tratada ali no capítulo 139, pra mim foi algo totalmente que tirou todo o peso da personagem na obra, na minha visão. Esse negócio de colocar ela como amar ali o Rei Fritz, o primeiro Rei Fritz, ao invés dela sempre buscar a liberdade, desse jeito de que o Eren havia encontrado algo que somente ele podia entender, e a personagem em si ali havia esperado por esses 2000 anos, que o personagem seria essa perspectiva. Tudo isso acaba indo para a vala quando a gente percebe que a Ymir, na verdade, estava fazendo para se livrar desse peso que era esse amor que ela sentia pelo primeiro Rei Fritz. Então tudo isso acaba tirando esse peso, essa coisa, né, desse encontro ali entre o capítulo 122 ali, 122, 123, quando o Eren abraça a Ymir e fala: nossa, você esperou tanto por este momento para que você se tornasse livre. Você acaba tirando todo esse peso porque a Ymir, na verdade, não era escrava. Ela era alguém que estava realmente amando outra pessoa ao ponto de se tornar alguém preso. Isso foi algo que me deixou um pouquinho intrigado, o jeito de como a Ymir também deixou a Mikasa sofrer durante todo esse tempo, a forma como ela se tornou uma telespectadora apenas assistindo às ações dos demais personagens. Tudo isso acabou me deixando um pouquinho intrigado e realmente inquieto nas formas como ela foi sendo apresentada nos demais capítulos, nas demais situações. A gente achava que ela estava realmente lidando com o Eren, agindo com o Eren, mas na verdade ela estava apenas de telespectadora. Outra coisa que também não concordei muito no final do capítulo 139 foi o desaparecimento ali do Parasita, né? A gente realmente observou o Parasita desaparecendo, mas alguns fãs tiveram dificuldades, eu vi isso nos comentários do meu vídeo da análise do capítulo, da forma como o Parasita desapareceu. Não só muitos fãs, como também outros criadores de conteúdos também tiveram essa dificuldade de entender que o Parasita, ele pertence ao corpo do Titã Primordial, que o Titã Primordial, ele é a forma crucial para que o Parasita permaneça vivo. E o poder dos Titãs, ele vem ali dessas questões trazidas pelo Parasita durante toda a obra, como a gente acabou observando no decorrer dos capítulos finais. E não ter focado no desaparecimento do Parasita logo depois da Mikasa ter matado o Eren, pra mim acabou deixando um buraco na história e fazendo com que muitos fãs se confundissem achando que ele desapareceu do nada. Não, o Parasita, ele desaparece logo depois que o Eren é morto, porque o Parasita precisa, para existir, um corpo de uma pessoa que pertence ao Titã Primordial. Então ele precisa estar junto com esse corpo relacionado ao Titã Primordial, e todas essas ações e todas essas colocações que a gente viu até este exato momento foi importante para separar o corpo do Parasita do corpo do Eren, do Titã Primordial, para que ele pudesse parar de existir e as pessoas não se transformassem mais em titãs. Então eu achei que o Isayama deveria ter focado um pouco mais sobre isso para que não houvesse tanta confusão na qual foi o capítulo 139. E também eu esperava um pouquinho mais de desenvolvimento relacionado ao Eren. Eu esperava um pouco mais de ação, um pouco mais de conhecimento desses momentos ali relacionado ao Eren. Eu já esperava ali em alguns capítulos anteriores que algumas coisas fossem já colocadas sobre o Eren e não deixar tudo para o último capítulo. A gente sempre fez um paralelo aqui sobre o Eren e o Irving, né? De que o Irving, antes do time skip, era esse mistério, é essa pessoa que a gente sempre ficava visualizando o que ele tá pensando, qual é o plano desse cara, o que ele quer para a humanidade, o que ele quer realmente para os planos para realizar o desejo do seu pai, o sonho do seu pai. E mesmo assim, o Isayama sempre deixava um ponto aqui, um ponto ali. O Eren, ele escondeu demais. Eu acho que ele acabou escondendo muitas perspectivas relacionadas ao protagonista, que acabou deixando o capítulo 139 um pouquinho mais confuso e que algumas até mesmo falas do personagem acabou ficando um pouco solta. As pessoas não entenderam
principalmente a conversa dele com o Armin, a fala como ele é, o jeito como ele é, a forma como o Eren acaba sendo um pouco até mesmo egoísta, ao ponto de até mesmo falar para Mikasa ficar solteira pelo menos para uns 10 anos, por uns 10 anos, e a gente consegue observar que essa fala se torna algo piegas, algo vergonhoso, mas ao mesmo tempo, se a gente conseguir observar como o Eren sempre foi um personagem ali egoísta, entre aspas, a gente começa a ter um pouco mais de sentido, a gente começa a observar um pouco mais de sentido nessa frase final do personagem. Isso demonstra como que deveria ter um pouco mais desse desenvolvimento, um pouco mais dessa visão do Eren dos fatos e não deixar tudo para o capítulo 139, na qual muitos fãs visualizaram de uma forma corrida esses pensamentos do Eren e aí a gente acabou enxergando todo esse hate que o capítulo 139 levantou. Vamos lá, né? Outra coisa, né, que tem aqui como os pontos é coisas que eu não gostei quando eu li e depois de várias e várias vezes que eu acabei relendo o capítulo, eu passei a gostar. O primeiro ponto é a volta dos Eldianos a humanos, né? Pelo menos se isso é a perspectiva do Isayama, se esse é o final do Isayama ali para Shingeki no Kyojin, a volta dos humanos que se transformaram em titãs para humanos novamente, isso foi algo interessante porque eu acabei gostando dessa parte final em que o Eren conversa com todos eles. A gente sabe que os caminhos, eles são eternos, né? Você pode passar ali vários minutos, vários anos, vários séculos nos caminhos, enquanto se passam minutos, passam segundos ali no tempo real, na humanidade, né? E ficou claro isso quando a gente observa que o Eren viveu 4 anos com a Mikasa, né? Quando a personagem tem aquele lampejo ali no capítulo 138, aquela visão ali em qual ela acaba vivendo com o Eren durante 4 anos, enquanto é aquele destino final do personagem, enquanto ela acaba observando o personagem definhar até a morte depois dos 13 anos. E isso acaba sendo algo crucial para a gente entender um pouco mais sobre a forma como ele fala com todos eles. Ele fala ali com o Armin, ele conversa com o Jan, ele fala com o Reiner, ele conversa com a Annie, ele fala com a Mikasa, ele conversa com todos esses personagens. Só que, né, Isayama, você poderia ter pelo menos colocado um quadro do Eren conversando com cada um desses personagens para demonstrar e deixar isso mais claro. Eu vi muita gente, mas muita gente mesmo que não entendeu isso, que acabou achando, nossa, mas a Pieck acabou realmente ficando do lado do Eren no final, o Reiner ficou do lado do Eren no final, todos acabaram ficando do lado do Eren no final, do nada. Não, gente, não foi do nada. Ele acabou utilizando os caminhos para conversar com essas pessoas durante anos, durante, sei lá, minutos, horas. E tudo isso fica claro quando a gente observa o andar da carruagem da conversa do Armin com o Eren. Né? Isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, mas a conversa do Armin com o Eren acaba ficando claro que ele passou anos conversando com o Armin, anos falando ali sobre os pontos relacionados a Ymir, sobre as paisagens, sobre as perspectivas, e isso é deixado um pouco claro, mas ao mesmo tempo um pouco oculto. Muitas pessoas tiveram um pouco de dificuldades para entender isso, e eu acho que o Isayama poderia ter desenvolvido essa parte melhor. Outra coisa que eu gostei também sobre foi os heróis da humanidade. Eu trouxe um vídeo aqui falando sobre por que muitos japoneses gostaram da obra, né, do final de Shingeki no Kyojin e a comparação entre o Oni vermelho e o Oni azul. Vai aparecer no card aqui, é um vídeo só para falar sobre esse final e a maneira como o Eren se torna esse Oni azul para que o Armin, que é o Oni vermelho, consiga ter essa relação com o resto do mundo. Outra coisa que eu gostei também, que eu achei algo bem complicado no começo, mas depois eu comecei a entender, é a forma de como o Eren consegue controlar os pássaros. Na minha perspectiva, no meu ponto de vista, o Eren ele não morreu, é a minha visão. O Eren não morreu, ele ficou preso nos caminhos. Ele consegue controlar os pássaros para se comunicar com os seus amigos. Não sei se dá para dizer a palavra se comunicar,
mas para interagir ali com algumas questões. A gente observa o Eren interagindo com o Armin, depois o Eren interagindo com a Mikasa, através da formação de um pássaro. E isso faz com que o personagem consiga interagir com eles dessa forma, porque não existem mais os poderes dos titãs. Então ele não consegue mais comunicar com os Eldianos, porque os Eldianos viraram humanos normais. Porque não há mais o parasita e não há mais essa transformação dos Eldianos em titãs. E é por isso que o Eren acaba utilizando os pássaros para se comunicar com essas pessoas. E isso é um ponto de vista pessoal meu, uma interpretação pessoal minha deste final, da forma como o Eren acabou utilizando os poderes relacionado aos pássaros. Outra coisa que eu acabei gostando depois de ler e reler é sobre a relação do filho da história, né? Já ficou claro de que o filho da história não é do Eren, isso já realmente já deixou claro, a obra já deixou realmente isso de um fato bem sentido, e a gente percebe nessa perspectiva ali que o fator do filho da história é apenas para representar um novo começo. É apenas para representar ali de que toda vez que a filha da rainha fizer um aniversário, que é o dia do nascimento do bebê, representa esse reset que a humanidade teve, representa esse recomeço que a humanidade teve e a forma como eles podem lidar e interagir com todas essas questões. Então, para mim, foi um ponto bem interessante, né? Eu não gostei muito disso porque eu achei que faltou um pouco mais de interação. Foi realmente um mistério todo colocado por trás dessa criança, e aí no final a gente tem apenas um exemplo básico, um exemplo específico ali de que é para comemorar e ser tipo assim um símbolo de um reset no mundo. Mas no final eu acabei entendendo que era algo relacionado a isso mesmo e passei a meio que tipo assim curtir um pouco essa ideia dessa criança que se torna algo, né, que a gente colocou uma expectativa, eu vou falar disso daqui a pouco, uma expectativa em cima dessa criança, mas no final não rolou nada, não aconteceu nada e apenas sendo uma representação. Vamos lá, coisas que eu gostei do capítulo 139 que pra mim faz todo o sentido. Bom, claro, logo de cara o Eren justificando a porradaria com o Armin, né? Pra mim isso foi algo bem interessante do Armin realmente mastigando aquilo na cabeça durante todo esse tempo, por que o Eren havia batido nele, né? O Armin até mesmo fala e acaba discutindo sobre aquilo que tava martelando na cabeça dele, por que você me deu aquela joelhada? E o Eren explica, né? Porque ele queria separar os seus amigos, tirar esse vínculo ali que ele sentia para que eles pudessem seguir em frente e se tornarem os heróis da humanidade. Bom, outra coisa que eu gostei pra caramba foi o Eren mostrando para o Armin o que eles queriam ver ali através do livro, né? Os rios de lavas, as águas, os mares, todas essas coisas que ficaram subentendido, né? Porque o Isayama ele só mostra o rio de lava correndo, mas você fica subentendido ali de que o Eren mostrou todas essas coisas que eles acabaram visualizando nos livros. E isso foi algo muito legal porque o Eren acabou realmente cumprindo ali o seu propósito de mostrar isso para o Armin, nem que fosse realmente pelos caminhos. Outra coisa que eu gostei foi o Eren atemporal e como isso ferrou a cabeça do garoto, sabe? Isso é uma coisa que eu já estava conversando, falando com vocês há muito tempo sobre como é dificultoso essa parte dele ter esse conhecimento do passado, presente e do futuro, isso tudo ao mesmo tempo. Tudo isso de uma forma que acabou bagunçando a cabeça do garoto e ele realmente acaba lidando com aquela informação da pior forma possível. Como não existe passado, presente e futuro para aprender o personagem, para que ele possa realmente ter esse sentido, ele acaba ficando maluco. E aí ele começa a agir daquela forma como se nada realmente fizesse mais sentido, ou como se tudo fizesse sentido e que tudo aquilo que ele está observando, que está acompanhando, é apenas para seguir uma linha determinada. Isso é interessante porque a gente consegue entender até mesmo que ele, sabendo o futuro, a própria liberdade de escolha dele é retirada. E a gente entende que ele realmente sacrifica a sua liberdade, se torna escravo, né? Pelo menos na minha perspectiva, ele se torna escravo desse destino para que
ele se torna escravo desse destino para que seus amigos ganhem a liberdade de não se transformarem mais em titãs. Outra coisa que eu gostei aqui é o Armin não deixando o Eren terminar o pensamento sobre ele ter matado a Carla. As coisas ficaram tão confusas na cabeça do Eren, né? Dele realmente saber o passado, saber o presente, saber o futuro, saber que a Dina estava ali para devorar o Bertolt e ele não conseguir ali fazer com que o Bertolt fosse devorado pela Dina, para fazer com que a Carla seguisse até aquele momento, né? E tudo isso acaba criando um âmbito completamente confuso e o Armin interrompendo o Eren, falando assim, cara, chega, chega. Tudo isso realmente aconteceu, ficou no passado. E o Armin, mesmo ele tendo o passado e o presente e o futuro completamente certo na sua cabeça, e o Eren tendo toda essa confusão, ele consegue trazer o Eren de volta e mostrar para ele sobre a sua perspectiva de que ele deve seguir em frente. Que eles devem seguir em frente e ir para a próxima situação. Outra coisa que eu achei interessante é sobre a conversa toda do Eren e do Armin, né? A maneira como os dois vão conversando, vão interagindo. A gente realmente esperava isso mais, né? Durante todo o desenvolvimento. Como eu disse aqui no vídeo, eu acho que essa conversa do Armin e do Eren poderia ter acontecido em um outro capítulo, um capítulo à parte, pra gente já preparar os nossos sentidos. Mas, mesmo assim, eu ainda gostei daquilo que foi nos apresentado no final. A morte do Eren eu também gostei pra caramba. O Eren precisava morrer. Era algo assim que a gente já conversou sobre isso, já falamos sobre isso. E como o Eren precisava morrer, porque aquilo que ele fez para a humanidade, contra a humanidade, é algo muito terrível. Ele matou 80% da população e ele até mesmo diz com essas próprias palavras de que ele sempre iria seguir com esse plano, porque é o plano que ele achou que seria o mais ideal para fazer com que os Eldianos dentro da ilha se tornassem humanos novamente, para que eles pudessem realmente voltar a ser humanos sem poderes do Titãs. Então, para mim, eu acho que isso seja algo bem ideal, essa morte do Eren. O Armin, o salvador da humanidade, é uma coisa que a gente já estava conversando sobre isso há muito tempo, lá entre os capítulos 83 e o capítulo 84. O Eren fala isso, de que não é o comandante Erwin que vai salvar o mundo, ou que não é o Eren, ou a Mikasa, ou o Capitão Levi. Quem iria salvar a humanidade é o Armin. E o Eren, ele repete isso neste capítulo, falando também que quem vai salvar a humanidade é o Armin, de que ele vai ser realmente esse protagonista que vai salvar a humanidade. Claro, né, que eu curti pra caramba o final do Levi, a maneira como o Levi encerrou a sua carreira, da forma como ele entrega os seus corações e agradece os seus companheiros por continuarem lutando até aquele momento, entregando os seus corações. E eu até mesmo gostei do final dele ali com a Gabi, com o Falcon, né, com esse único casal que Shingeki teve que entregar no final, né, esse casal entre aspas, né, ainda vai ser formado, já que o Falcon e a Gabi apenas têm 13 anos, enquanto o Onyankopon olha para o Levi ali de uma forma como todas as outras demais raças, né, todos os demais humanos estão começando a se entender. Bom, também curti a forma como a treta entre os humanos e os Eldianos, elas não foram encerradas completamente. E como, né, que o objetivo do Eren também está sempre interligado de remover o poder dos titãs do mundo, né? E isso faz com que o Armin e todos os demais Shifts, né, e também todos os demais ali, o Jan, o Connie, que eles vão ter que trabalhar para passar essa última mensagem do Eren para os moradores dentro da ilha. Porque todos os moradores sabem que aquelas pessoas ali foram os responsáveis para matar o Eren. E o Eren é como se fosse realmente uma figura que está acima de todas as coisas para os Eldianos dentro da ilha. Só que eles sabem também que a Mikasa vai proteger eles de uma forma que vai fazer com que eles consigam realmente seguir em frente e fazer com que eles se tornem esses embaixadores para trazer a paz realmente para o mundo. Pelo menos é isso que o Armin está tentando, juntando todas essas pessoas. Bom, eu achei também bacana essa coisa da escolha do lugar do enterro do Eren,
porque tudo isso já estava marcado lá no capítulo 1, existe uma cruz lá no capítulo 1 na árvore, e aí no capítulo 139 o Eren é enterrado bem neste lugar. A gente observou muitas pessoas falando sobre a Mikasa não ter superado o Eren, mas ficou claro que a personagem ela estava ali porque os seus amigos estavam voltando, e a Mikasa ela foi avisar ao Eren de que os amigos dele estavam passando e chegando na ilha finalmente depois desses 3 anos. Na minha visão, a Mikasa, ela conseguiu sim superar o Eren, mas naquele momento, quando o pássaro aparece e ele enrola o cachecol em volta do pescoço da personagem, a gente entende que ela sente falta, claro, ela sente falta. O Eren viveu os últimos 4 anos da vida dele, colocou essas memórias na cabeça dela, ela realmente pôde viver esses momentos com o personagem, e isso tudo fez com que ela realmente sentisse falta. Mas deixa um pouco claro de que a Mikasa está vivendo a vida dela e não está passando o tempo todo debaixo da árvore, coisa que o Isayama podia ter desenvolvido um pouquinho mais, mas por falta de páginas ou por falta de ações mesmo, o Isayama não quis colocar isso no final do seu capítulo. É claro, a gente tem ali o Armin Embaixador, o cara que fará paradas entender a vontade de Eren Yeager, né? Como eu falei pra vocês, que o Isayama, ele quer mostrar pra nós de que tudo isso que aconteceu não foi o suficiente para que os humanos e os eldianos, que agora não tem mais poderes, né, ou a poder de transformar em titã, eles consigam realmente conviver em paz, né? Que existe essa forma de que as pessoas dentro da ilha possam viver com as pessoas fora da ilha e que eles consigam realmente se desenvolver nesses aspectos. Vamos lá, né? Vamos aqui falar sobre expectativa versus realidade. Cara, eu literalmente não faria o final assim, né? Claro, né? A obra não é minha, mas eu não faria o final assim. Eu iria mais para uma realidade alternativa. Eu faria o capítulo 138, né? Essa parte em que a Mikasa recebe o sonho ali do Eren, como se fosse uma realidade alternativa, um mundo alternativo na qual tudo deu errado também, né? O Eren decide fugir com a Mikasa e acaba gerando um mundo alternativo na qual eu chamaria de mundo 1. Esse mundo 2, na qual a Mikasa não se declara para ele, seria, na minha visão, o mundo na qual ele quebra esse ciclo, na qual ele sempre vai do capítulo 1 até o capítulo 138, nessa visão da Mikasa, na qual ele acorda ali nesse sentido. E o que faria para mim, na minha perspectiva, algo muito mais ali elaborado com essa última página, na qual não foi tão última página assim, né? Eu acho que é a parte em que eu acho que o Isayama poderia ter desenvolvido mais e ter colocado um pouco mais de pontos que possam realmente fazer referências entre o capítulo 1 até o capítulo 138. Eu faria uma terceira realidade na qual a Ymir, ela resetaria tudo, mesmo assim o mundo 1 e o mundo 2 existindo, colocaria essas memórias do mundo 1 e do mundo 2 na cabeça do Grisha, e o meu final seria realmente aquele quadro do Grisha abraçando o Eren e falando: agora você está livre. O Eren completamente inocente, uma criança nos colos do Grisha. Esse pra mim seria o meu final. Mas essa é a diferença da expectativa versus realidade. A expectativa era essa, a minha expectativa era essa. A realidade é uma forma completamente diferente. O Isayama entrega na realidade um capítulo na qual a gente observou todas essas situações relacionadas ao capítulo 139. E aí, observando a realidade naquilo que a gente tem, eu gostei ou não gostei do final do capítulo? Eu faria algo assim? Bom, eu acho que não. Como eu falei pra vocês, eu acredito que não faria algo desse jeito, mas esse foi o final que o Isayama fez, né? Então, por mais que a expectativa, ela sempre acabe suprindo mais do que a realidade, naquilo que o Isayama pôs na realidade, durante todas essas ligações relacionadas ali, desde o primeiro capítulo até o capítulo 139, eu gostei do final. Eu gostei da soma que deu o final. Se formos separar realmente o final ali, somente o capítulo 139,
eu não curti muito. Mas, se formos separar toda a jornada que foi Shingeki no Kyojin, somando todas as coisas, ligando os pontos, mostrando ali, olha, lá no capítulo 1 já demonstrava que o Eren ia ser enterrado lá na árvore em que ele estava dormindo. Olha, lá atrás, no capítulo 83, já falou que o Armin seria o herói da humanidade, no capítulo 139 também demonstrou isso. Isso são pontos que o capítulo 139 ele não funciona sozinho, ele não é demonstrado apenas sozinho, e ele tem que ter a ligação com outros capítulos, e é por isso que eu gostei desse final. Eu gostei sim desse final, não tô passando pano para essa situação, eu já falei aqui quase 15 minutos de coisas que eu não gostei deste capítulo e que o Isayama poderia ter falado e passado uma mensagem melhor, mas resumidamente, da forma como foi entregue, dos fatos que eu coloquei aqui durante esse vídeo, eu gostei do final de Shingeki no Kyojin. Se fosse dar uma nota, eu daria uma nota de 9, naquilo que tudo pude acompanhar durante toda a obra. É claro que eu acho até mesmo que o anime vai deixar esse final muito melhor por causa da trilha sonora, a animação e a forma como vai pegar a gente de jeito, né? E se for para tirar uma mensagem desse final, né, da forma como eu até mesmo vi muita gente criticando, falando, não tem mensagem nenhuma, o Isayama não passou nenhuma mensagem no final deste capítulo, com certeza tem uma mensagem. O meu entendimento do final da obra de Shingeki no Kyojin é que não importa o tamanho das circunstâncias, sempre tem um jeito para superar qualquer tipo de obstáculo. Não importa qual é o tipo de situação, se a gente tem 1 milhão de gigantes passeando pela Terra, se tem um ser completamente devastador, sempre tem um jeito de você conseguir superar esses obstáculos. E pelo menos essa é a minha visão, esse é o meu ponto de vista e o meu parecer final da obra de Shingeki no Kyojin. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam deste final. Eu ainda não havia conseguido trazer a minha opinião final sobre a obra de Shingeki no Kyojin. Como eu falei pra vocês, eu acabei ficando com Covid e aí eu só consegui gravar ali, falar sobre o capítulo em si. Eu falo somente sobre o capítulo e as ligações sobre os 139 capítulos no primeiro vídeo. E aí depois eu falo um pouco mais sobre esse entendimento dessa lenda do Oni vermelho e do Oni azul. E agora sim eu trago sobre os meus pontos e minhas perspectivas sobre o que eu gostei, o que eu não gostei e o que eu não havia gostado e passei a gostar depois de ler este capítulo. Esse vídeo ficou muito grande, mas são 139 capítulos, são mais de 11 anos e 7 meses de obra, então eu acho que vale muito a pena nessa perspectiva pra gente conversar, discutir, debater ponto a ponto deste capítulo. Eu não sei se dá para trazer mais algum tipo de vídeo aqui sobre a obra, a não ser aí mais para frente quando o anime começar a ser lançado, mas conforme a gente for conversando, conforme a gente for realmente discutindo sobre o final de Shingeki, vocês vão passar a entender um pouco mais sobre minhas perspectivas e, claro, né, sobre aquilo que o Isayama quis passar de acordo com aquilo que eu interpretei para vocês. É sempre bom discutir, conversar, debater, mas de uma forma saudável, né? Uma forma que você respeite a opinião do seu amiguinho e também respeitar a opinião aqui do LP sobre este final. Eu sei que é uma obra que vocês estavam esperando um final avassalador, mas eu acredito até mesmo que foi algo um pouco mais simples. O Isayama deslizou em muitos momentos no final desse capítulo 139, né, nas situações relacionadas ao capítulo 139, mas na minha visão, na minha perspectiva como leitor, eu acredito que nada que afete ou que estrague os outros 138 capítulos que vieram antes desse. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag o final de Shingeki no Kyojin. Sim, mais perguntas, mais questionamentos, e a gente vai conversando e discutindo, e a obra de Shingeki vai acrescentando mais coisas ao fandom durante todo esse tempo. E é claro, cada reação desse vídeo traz mais fãs da obra até aqui o canal, e a gente vai falando e discutindo mais sobre isso. Isso é tudo, pessoal! Valeu!